Olá, boa noite. Já tem alguém por aí? Olá, seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegando. Olá, meninas. Lara, não quer acenar para você. Eu acenei para as meninas, para você não quer acenar. Tô achando que é pessoal. Olá, boa noite. Não é? Já acenou? Ah, então tá bom. Porque para todo mundo tava acenando menos para você? Ah, brincadeira. Mas ainda bem que não foi pessoal. Esperar o pessoal chegando. Estão todos bem? Esse tema de hoje é bem interessante, né? Que a gente vai conversar. Oi, Sandra. A gente poder falar se existe uma técnica, né, ideal, se existe uma terapia ideal para a gente trabalhar as nossas crenças limitantes. Mas primeiro a gente vai estar conversando sobre as crenças, né? Para entender melhor o que elas são, quando elas se formam, de que maneira elas se manifestam. E aí, meu compadre, que prazer ter você aqui na minha live. E aí, depois a gente falar sobre as técnicas, né? Que podem ser utilizadas para a gente estar se libertando aí dessas crenças. E eu tô trazendo aqui uma lista de crenças para a gente se autoavaliar, para saber se a gente... Que crenças dessas aqui, dessa lista que eu trouxe, nós temos. E caso nós tenhamos, né, como que a gente vai trabalhar para se libertar dessas crenças, para ver a nossa vida progredir, nossa vida andar, crescer. Isso é importante, né? Aí vamos fazer um pequenino teste e depois vamos fazer um exercício a respeito dessas crenças.
Esse é um tema que eu gosto muito, porque ele faz parte do nosso dia a dia. E ele envolve tudo que a gente está realizando, esse tema está envolvido. E o legal é que a gente não tem só crenças limitantes, a gente tem crenças positivas também, que nos alavancam e nos fazem crescer. Então essas a gente não precisa se preocupar, né? Elas estão fazendo um papel positivo na nossa vida. A gente só precisa se preocupar com as que são limitantes, que essas sim, como o próprio nome diz, estão limitando algum ou vários setores da nossa vida, nos impedindo de progredir. Vamos começando, né, para dar tempo da gente fazer atividade à medida que as pessoas vão chegando. Bom, então o tema de hoje da nossa live é crenças limitantes. Existe uma terapia adequada? Existe uma melhor terapia para lidar com essas crenças? Então, em primeiro lugar, a gente tem que falar o que é uma crença limitante. Por que esse tema é tão importante? Bom, uma crença limitante é algo que a gente acredita que é verdade, mas ela está limitando o nosso desenvolvimento. Geralmente, uma crença limitante... Deixa eu tirar minha gatinha daqui, que ela participa de todas as atividades. Ela é uma gatinha holística, né? Ela é uma gatinha integrativa, porque ela faz todos os cursos, participa de todos os meus atendimentos. Então, um dia que eu não puder, ela pode assumir meu lugar. Mas voltando aqui, a crença limitante, ela geralmente surge na nossa vida, na nossa primeira infância, da gente ouvir algum familiar nosso falando sobre isso, né? Os nossos cuidadores falando sobre isso, sejam nossos pais, nossos avós, ou quem cuida de nós. Então, exemplos, né, dessas crenças. Não mistura, sei lá, eu ouvia muito isso da minha avó, né? Não mistura manga com uva, que você vai passar mal, né? Não pula da janela, que faz mal. Minha avó morava em casa, né? Faz mal do que pular a janela? Não deixa o chinelo virado, que a sua mãe vai morrer, né? Essas são crenças assim mais simples, mas que isso faz parte da gente, né? Quantos de vocês, mesmo sabendo que a mãe não vai morrer, hoje a gente já está adulto, mas a gente vê o chinelo virado, a gente vai lá e desvira, né? Pode botar um eu aí para eu ter uma ideia, né? Eu não consigo ver o chinelo virado e deixar. Eu tenho que ir lá e desvirar. Eu sei que minha mãe não vai morrer porque o chinelo está virado, mas isso virou um condicionamento, virou uma crença, né, na minha vida de tanto ouvir, né, isso quando eu era pequena. Então, algumas coisas vão fazendo parte da nossa vida e vão nos atrapalhando. Por que essa crença surgiu? Provavelmente para não deixar o chinelo bagunçado. Se a mãe falasse, desvira o chinelo porque senão a casa vai ficar bagunçada, você deixaria o chinelo lá jogado. Ela teria que brigar com você até você desvirar o chinelo. No momento que foi dito para você que a sua mãe morreria, olha a responsabilidade nas suas mãos. Então é óbvio que você ia correr lá e ia desvirar o chinelo para que a sua mãe não morresse. Essa outra crença que a minha avó dizia para mim, né? Não come manga com leite e uva porque faz mal. Provavelmente, antigamente, né, as pessoas tinham pouquíssimos recursos, então se você usasse 2 alimentos ao mesmo tempo, amanhã você podia ficar sem esse alimento. Então você dizia que fazia mal, a pessoa tinha medo de comer e então ela só comia um de cada vez e poupava esse alimento. Então as crenças foram surgindo daí. E outras crenças vieram de geração em geração, né? Os pais foram passando para os filhos e a gente vai passando para os nossos descendentes.
umas por ignorância e outras porque a pessoa acreditou, né? Ela ouviu aquela crença, ela absorveu aquela crença para a vida dela e ela acreditou, né? Vocês, se quiserem, podem pegar um papel e um lápis, que eu vou fazer uma listinha agora de crenças para vocês, e vocês podem anotar aí quais dessas crenças vocês possuem. Vou dar 5 minutinhos para vocês. E essas crenças limitantes a gente leva para a vida adulta. Então, muitas vezes a gente não entende por que a nossa vida não está prosperando, por que a gente não está alcançando determinados objetivos, por que a nossa vida amorosa não deslancha, porque a gente sempre escolhe a pessoa, entre aspas, errada, né? Por que eu nunca consigo alcançar o cargo dos meus sonhos? Eu vejo todo mundo ao meu redor realizando seus sonhos e eu não consigo realizar os meus. Por que eu tenho tantos medos? E às vezes são medos inexplicáveis. Por exemplo, tem medo de entrar na água do mar, mas eu não tenho nenhuma experiência de afogamento na família, eu nunca me afoguei ou vi alguém se afogando. Mas existe esse medo que limita. Vai tomar banho de piscina e não afunda a cabeça na piscina. Então, várias situações da nossa vida que nos limitam a progredir na vida adulta e a gente não entende por quê. Então, eu trouxe uma listinha aqui para a gente pensar se a gente possui essas crenças. A primeira delas: nunca vou conseguir dinheiro suficiente, ou então, não tenho dinheiro para nada. Isso é uma coisa que às vezes a gente repete muito na nossa vida. Pô, tô sem dinheiro, tô sem grana, não vou poder fazer o que eu tô querendo ou ir a tal lugar. Primeiro que isso é uma crença, né? Por que você nunca tem dinheiro para nada? Você pode estar passando por um momento onde a sua situação financeira está apertada, mas não significa que você não possa modificar. E quanto mais você repete isso, mais você está dizendo para o universo que a sua realidade sempre vai ser essa: não tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro para nada. Então, tem duas situações aí: uma crença de acreditar que você é incapaz de ganhar dinheiro e outra que você está, né, reforçando que o dinheiro nunca vai entrar na sua vida, que você e o dinheiro são incompatíveis. Outra crença: só é possível ganhar dinheiro se eu fizer coisas erradas, porque a gente ouve muito, né, dizer que só é rico quem rouba. Pessoas honestas não ficam ricas. Isso não é verdade. Quantas pessoas honestas ficam ricas? Quantas pessoas honestas são bem-sucedidas? Né? Existem pessoas desonestas que ficaram ricas, mas existem também pessoas honestas que conseguiram ficar ricas. Mas a gente sempre ouve o lado negativo e isso acaba entrando na nossa cabeça. E aí isso se torna uma crença limitante. Aí o que você pensa? Não, eu não posso ficar rico, porque se eu ficar rico, eu vou precisar me transformar numa pessoa mau caráter. Eu vou precisar fazer algo errado para que o dinheiro entre na minha vida. Ou no seu trabalho o dinheiro começa a entrar e aí você se lembra inconscientemente dessa crença. E você começa a sabotar o seu trabalho para que o dinheiro comece a vazar, o dinheiro comece a escoar. E você falou: viu, pessoa honesta não consegue ganhar dinheiro, eu estava indo também, olha só, as coisas já começaram a dar errado. Então a gente não percebe que nós mesmos provocamos atitudes para que dê errado na nossa vida, porque a gente precisa justificar aquela crença que a gente tem na nossa mente. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida.
Eu não tenho tempo para nada. Isso é uma outra coisa que a gente fala o tempo inteiro. Não vou poder ir em tal lugar, não tenho tempo para nada, eu estou super ocupado, minha vida é só atribuições, trabalho o tempo inteiro, eu nunca tenho tempo. Realmente você nunca vai ter tempo, porque você acredita que você não tem tempo para nada. Porque isso foi incutido na sua mente quando você era jovem. Você ouvia que pessoas honestas trabalham muito, pessoas honestas não têm tempo para nada. Então você é uma pessoa honesta, então você não tem tempo para nada. Então você vive em função de cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho e cuidar de você. Você não tem tempo. Outra crença, eu não sou bom o suficiente. Provavelmente, quando você era pequeno, você ouviu isso dos seus pais ou dos seus cuidadores. Ou porque você tirou uma nota ruim na escola e você foi comparado a algum colega. Ou porque você não quis fazer alguma coisa quando foi pedido. Ou fez de má vontade, aí você ouviu, né? Você não é bom o suficiente, você faz tudo mal feito, eu não posso contar com você para nada. E isso é dito todas as vezes, né, que o adulto fica com raiva. Ele vai e profere essas palavras sem imaginar que ele está produzindo uma crença limitante que futuramente vai fazer com que essa criança leve isso para a sua vida adulta e limite a sua vida adulta, porque no fundo ela acredita que ela não é boa o suficiente. O máximo que ela estude, o máximo que ela se dedique, conscientemente ela sabe que ela é boa, mas o subconsciente dela, o inconsciente dela diz para ela que ela não é. Para vocês terem uma ideia, o nosso consciente ele é em torno de 5%. E o nosso inconsciente ficam registrados 95% das informações. Então, quem vocês acham que ganha, que se sobressai? O consciente ou o inconsciente? Poxa, com 95% das informações armazenadas, mesmo que a gente não se lembre, aquilo é um gatilho. Quando te mandam fazer uma tarefa, a primeira informação que vem é: eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta de realizar isso. Eu tenho que fazer um esforço muito maior do que as outras pessoas para eu conseguir realizar. Né? Aí a Tatiana falando, eu me exijo muito o tempo inteiro. Sim, porque você acredita que não é boa o suficiente, então você tem que se cobrar. Você tem que se dedicar muito mais do que os outros que acreditam que são bons. Né? E conscientemente, você sabe que é boa. Né? Se você for analisar suas tarefas, se você for analisar seu currículo, se você for analisar as suas atividades, você vai ver que você dá conta, que você é boa. Mas inconscientemente, 95% diz para você que não. Não, você não é boa. Se toca, acorda. Não adianta você se esforçar. Você não é boa. É isso que seu subconsciente fica falando para você. Eu não consigo aprender isso. Quantas vezes a gente se pega, principalmente agora nesse momento, né, que as coisas vieram para o mundo digital assim numa velocidade absurda. Com a pandemia, né, isso acelerou muito essas ferramentas digitais. Então, quantas vezes eu me pego falando, né? Eu não consigo aprender isso. Nossa, eu sou muito lenta para aprender isso. Por que eu sou lenta? Por que eu não posso aprender isso? A gente está apto a aprender qualquer coisa, a qualquer momento. A gente está vivo, a nossa mente está funcionando. Quanto mais coisas novas a gente colocar na nossa mente, mais ela vai trabalhar, mais informações ela vai conseguir armazenar e mais conexões neurais vão se formar. Né? O nosso cérebro vai ficar muito mais ativo com mais aprendizados.
Mas a gente acredita, lá da nossa infância, que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a capacidade de aprendizado. E isso é uma coisa assim tão forte, né? Essas crenças são tão fortes que desde coisas simples a coisas mais exigentes ficam na nossa mente armazenada. Mesmo a gente sabendo que não é real, a gente repete, repete e repete, né? Isso fica registrado na nossa mente. Outra crença, eu nunca vou alcançar meus sonhos, ou eu nunca vou realizar meus sonhos. Porque quando você é pequeno, você conta, né, para os seus pais ou para os seus cuidadores um sonho que você tem. Imagina lá, o Barack Obama um dia pode ter dito para algumas pessoas: um dia eu ainda vou ser presidente dos Estados Unidos. E aí, imagina, falaram para ele: fala sério, um cara pobre, negro, vai ser presidente dos Estados Unidos? Acorda! Se ele se tivesse deixado levar por essa crítica que fizeram a ele e isso se tornasse uma crença limitante, ele teria chegado a presidente da República? Nunca. Né? Ainda mais da maior potência do mundo. Então ele não acreditou no que disseram para ele. Ele falou: não, eu posso ser, porque é óbvio que ele deve ter ouvido isso de muitas pessoas, mas ele acreditou que ele era capaz e chegou a ser presidente. Então, por que algumas crenças entram na nossa mente, são absorvidas pela nossa mente, e outras crenças não são absorvidas pela nossa mente, né? Que seleção é essa que o nosso cérebro faz para que permita que algumas coisas se tornem reais e outras eles digam: que bobagem, eu sou capaz sim, que bobagem, eu não tenho medo disso. Quer ver uma outra coisa que acontece muito para criança? É falar: cuidado, barata, vamos chamar o papai para matar barata, ai que medo da barata. E a criança vai e tem medo da barata e se torna um adulto com medo de barata. Ela não sabia nem que era barata, ela foi apresentada para barata naquele momento. E no momento que ela foi apresentada, já disseram para ela que ela tinha que ter medo de barata, que só homem seria capaz de matar barata. Então ela cresce acreditando que ela precisa ter medo, ela não sabe nem por que ela está com medo da barata, mas que ela precisa ter medo da barata. E isso muitas vezes, dependendo da situação, vai se tornar até uma fobia, né? Porque ela vai preferir trancar aquele ambiente onde está a barata, ir para outro cômodo, e quando chegar um homem em casa ou uma pessoa que não tenha medo, ela vai avisar: ó, tem uma barata ali na cozinha, ou tem uma barata ali no quarto, acha ela e mata para mim, porque eu tenho horror de barata. E se for perguntado, se for buscar, ela não sabe nem explicar o porquê dessa fobia. Outra crença: não consigo me organizar. Provavelmente, quando a pessoa era pequena, com preguiça, deixava as coisinhas bagunçadas e aí dizia: você é bagunceiro, você é desorganizado, você não dá conta de fazer suas coisas. E a pessoa aceitou aquilo como um fato, como uma verdade, e não como uma situação temporária que podia ser modificada. Ela podia estar vivendo um momento de preguiça, né, que podia ter sido trabalhado e foi transformado numa crença. Então ela cresce uma pessoa desorganizada no trabalho, desorganizada em casa com as suas tarefas, e em casa nem é tão grave, mas pode gerar discussões, né, familiares. Mas no trabalho ela ser desorganizada, olha o problema que pode trazer por essa desorganização, porque ela acredita que ela não consegue organizar, porque lá no subconsciente dela, no inconsciente dela, está dito que ela é incapaz de ser organizada. Eu sou muito velho para isso, né? As pessoas começam a botar a idade, começam a botar limitadores
para fazer as coisas. Eu admiro muito pessoas, né, com idade avançada, porque hoje a população tá envelhecendo, tá durando mais, né, envelhecendo, mas pessoas com 80 e poucos anos estão aí cheias de vitalidade. Então isso é uma coisa muito bacana, né? E às vezes uma pessoa de 70 e poucos anos tá fazendo faculdade ou tá fazendo atividade física, tá fazendo várias atividades para ajudar o próximo. Então ela não se colocou um fator limitante de ficar em casa porque ela envelheceu, agora ela não serve mais para nada. Não, ela tem muito a se dar. Ela pode ter se aposentado no seu trabalho, mas ela não se aposentou da vida. E muitos acreditam que se aposentaram da vida. E aí o que acontece? Acabam tendo Alzheimer, começam a ter algum tipo, né, de esquecimento, algum tipo de lesão no cérebro por parar de utilizá-lo. Primeiro pela solidão, depois por se sentir inútil, né? O cérebro começa a perder as suas cognições, quando na verdade essa pessoa podia estar ativa realizando várias atividades, porque experiência não falta, conhecimento para essa pessoa não falta. Não sei como resolver esse problema. Essa frase também é muito típica. A gente pode, num primeiro momento, quando recebe uma situação desconfortável, a gente pode pensar, meu Deus, e agora como é que eu vou resolver esse problema? Mas, um tempo depois, você vai botar sua cabeça para funcionar e vai em busca de uma solução. Tudo tem solução. A solução pode não nos agradar. A solução pode não ser a melhor no nosso ponto de vista, mas sempre existe uma solução. A gente vai botar a nossa mente para funcionar e vai em busca dessa solução. E a pessoa prefere ficar na sua zona de conforto, esperando que alguém venha para resolver. Por quê? Provavelmente, quando ela era pequena e tentou resolver algo, devem ter dito para ela, você não sabe resolver nada. Tudo que eu peço para você fazer, você faz mal feito. Então, ela falou, no momento que eu faço mal feito e não sei resolver, não vou tentar mais para não ter que ouvir isso. Então, ela absorve que ela é incapaz de resolver situações. Sem trabalho duro não se consegue nada. Essa é uma crença, assim, que a maioria das pessoas tem, que acha que só vai ganhar dinheiro, só vai comprar seu carro, só vai poder comprar sua casa se trabalhar exaustivamente. Senão, isso não é possível. Isso não é verdade. Uma pessoa ela pode ter uma vida baseada numa estratégia aonde ela trabalha o suficiente para ganhar os valores que ela estipulou. Ela não tem que se matar de trabalhar. Geralmente, quem se mata de trabalhar ganha pouco, né? Porque o sacrifício que ela bota ali, ela bota o sacrifício da escassez, ela bota o sacrifício do não merecimento. Então, geralmente, ela vai trabalhar muito para receber pouco, porque ela acredita que ela merece pouco. Só as pessoas que se dedicam muito, só as pessoas sortudas é que têm dinheiro. Estou destinado a essa vida, a ser desse jeito, porque essa é a situação da minha família e por isso é a minha. Muitos de nós acreditam que deve aos seus ancestrais. A única coisa que a gente deve a eles é a vida e os ensinamentos que eles nos trouxeram. Mais nada. A gente não deve repetir o padrão de vida que eles tiveram. Se eles sofreram, passaram dificuldade financeira, tiveram uma vida amorosa infeliz, nós não temos que repetir isso porque pertencemos à mesma família. Muito pelo contrário, nós devemos olhar aonde eles erraram e não repetir esse erro. Mas muitas pessoas acham que se vem de uma família pobre e vence na vida, vence que eu digo é ter um bom emprego, um bom salário, ela não se sente mais pertencente a essa família.
Então, mesmo que as oportunidades apareçam, essa pessoa não aproveita essas oportunidades, porque senão ela se sente rejeitada pela família, ela se sente não pertencente mais a essa família. Então, essa é uma outra crença que a pessoa traz. Não é possível viver do que se ama. Também a gente ouve quando é criança que algumas profissões não dão dinheiro. Então você precisa escolher profissões que dão dinheiro. E muitas vezes você vai trabalhar com algo que você detesta, que te deixa infeliz, que te faz sofrer e que desencadeia às vezes doenças sérias, como síndrome do pânico, porque você está infeliz com o que você está fazendo. Porque você acredita que só dá para trabalhar com coisas que teoricamente trazem dinheiro, né? E aquilo que você ama fazer não traz dinheiro. E essa é uma outra inverdade. A gente pode ganhar dinheiro em qualquer situação que a gente se proponha a dar o nosso melhor. Até uma profissão onde se acredita que os salários sejam muito altos, se você não der o seu melhor, você não vai ganhar aquele salário alto. Então, para a gente ser feliz profissionalmente, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama sim. Se a gente der o nosso melhor, a gente vai ter a recompensa emocional e vai ter a recompensa financeira disso. Então, é outra crença que a gente traz da nossa infância. Eu não tenho jeito para isso. Eu não vou conseguir fazer tal coisa porque eu não levo jeito. Eu lembro quando eu era pequena, eu adorava desenhar. Então, no apartamento que eu morava, tinha um quartinho lá fora e a minha mãe, para não fazer sujeira dentro dos quartos, minha mãe botou um quadro negro, né? Ainda usava giz naquela época, ela botou um quadro negro e lá eu podia ficar desenhando, brincando com massinha, com coisas que faziam sujeira, né? Tinta. E eu adorava desenhar. Então eu sempre fazia desenhos. E eu lembro que um dia eu falei para ela, mostrei para minha mãe um desenho e perguntei para ela se aquele desenho não era maravilhoso, lindo. E ela falou para mim que não, que o desenho não era lindo e maravilhoso. Nossa, eu fiquei arrasada, porque eu achava que eu era uma desenhista assim espetacular. E naquele dia ela acabou com o meu sonho. E naquele dia eu parei de desenhar. Podia ser que eu tivesse hoje me transformado, né, numa arquiteta. Teria estudado, teria me aperfeiçoado e virado, né, uma arquiteta, uma desenhista industrial, não sei. Mas naquele momento ela quebrou meu sonho, sendo sincera. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para o outro, principalmente para as crianças. A gente não deve abafar o sonho das crianças, mesmo que esse sonho pareça maluco. Porque à medida que ela for crescendo, ela vai entendendo se aquilo tem algum propósito ou não. Mas se a gente, já de pequeno, já diz que ela é incapaz, que ela não pode, que ela não consegue, ela vai se tornar um adulto acreditando que é incapaz e que não consegue, que não pode realizar as coisas. Ou então um adulto que precisa agradar o tempo inteiro para se sentir pertencente, para se sentir amado. Porque ele não se sentiu assim quando ele era criança. O mundo está em crise e por isso tudo está mais difícil para mim. Vamos dar o exemplo da própria pandemia. A pandemia está sendo ainda, né, um momento realmente muito difícil para todos nós, né? Mas quantas pessoas se reinventaram na pandemia? Quantos negócios novos surgiram na pandemia? Então, a gente tem que pensar que a gente nunca pode ficar na nossa zona de conforto, que a gente tem que estar preparado para as mudanças e se adaptar às mudanças. A gente tem que viver sempre pronto para se modificar e não achar
que eu só sei fazer isso, né? Ter síndrome, né? Não, provavelmente não vai ser da época aí de muitas pessoas, da novela Gabriela, né? Que se falava, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? O mundo hoje não é mais assim. O mundo hoje é das pessoas que sabem se adaptar. As que se adaptam aos momentos conturbados são as que sobrevivem. Aquelas que acham que só sabem fazer aquilo, que só podem fazer aquilo, são as que vão sofrer mais. Então, a pandemia veio para provar isso para gente. Muitas pessoas se reinventaram, descobriram talentos que não sabiam que tinham e conseguiram superar as dificuldades que elas estavam passando. Uma outra coisa interessante, né? É melhor dar do que receber. Eu também tinha esse pensamento que quando eu ia ganhar um presente, eu sempre falava assim, não precisa, que isso, vai se incomodar. Não precisava. Por que não precisava? Se aquela pessoa pensou em mim, lembrou de mim com carinho e quis me presentear, por que eu não mereço? Isso é não se achar merecedor de ganhar alguma coisa. Se eu não me acho merecedor de ganhar um presente, então eu não me acho merecedor de ser amado, eu não me acho merecedor de ter um bom emprego, eu não me acho merecedor de ter uma vida de abundância e prosperidade. Se um simples presente eu acho que eu não mereço, então eu acho que eu não sou merecedor de muitas coisas. Então a gente tem que começar a ressignificar essas crenças na nossa vida. E a partir de uma coisa que uma pessoa me falou, eu agora, quando alguém me dá algo de presente ou me oferece algo, eu agradeço, muito feliz e aceito na mesma hora. Porque se ela desejou me presentear, é porque ela viu em mim algo que deixou ela feliz e me achou merecedora de receber aquele presente. Então, a gente tem que ficar feliz, porque muitas vezes, por educação, ensinaram a gente a falar isso. Não quero, não precisa. Precisa sim. Eu mereço ser feliz, eu mereço ganhar presente, eu mereço ser amada. Então, a gente tem que aceitar as coisas que a vida oferece pra gente. Outro dia eu estava assistindo uma palestra e o palestrante colocou uma situação que não sei, provavelmente vocês até já ouviram, de uma entrevista com Bill Gates. Uma repórter perguntou para ele qual era o segredo do sucesso dele, né? Dele ser um homem milionário, bilionário. E aí ele tirou um cheque da carteira, entregou para a repórter e falou: escreve aí o valor que você quiser. Ela ficou ofendidíssima, achando que ele estava querendo comprá-la, devolveu o cheque e refez a pergunta. Ele novamente entregou o cheque para ela e falou para ela botar o valor que ela achava que ela merecia. Mais uma vez ofendida, ela devolveu. Quando chegou a terceira vez que ela devolveu o cheque em branco, o Bill Gates rasgou o cheque e respondeu para ela: o segredo do meu sucesso financeiro é nunca ter perdido uma oportunidade que apareceu na minha vida. O valor que você tivesse escrito nesse cheque era o valor que eu ia doar a você. Então, a gente tem que ficar atento com as nossas crenças limitantes, porque muitas vezes algo está sendo ofertado para nós e a gente, por não se achar merecedor, diz não. Por achar que não é capaz de realizar, diz não. E às vezes aquela era a chave da virada da nossa vida. Era a grande oportunidade que estava surgindo no nosso caminho para a gente progredir, para a gente evoluir. Então a gente tem que sair dessa situação do medo, de não acreditar que a gente é capaz, para a situação de que a gente é merecedor de tudo. Tudo que se apresenta na nossa vida é porque a gente merece. Basta a gente acreditar, aceitar e se desafiar. Se você não sabe fazer tão bem, você vai estudar, vai se dedicar, você vai melhorar a cada dia. Ninguém nasce sabendo.
A única diferença é que quem não tem essas crenças limitantes aceita, se joga, vai aprender e vai crescer. Quem tem as crenças limitantes vai dizer não por achar que é incapaz e vai continuar naquela vidinha. E vai o tempo inteiro se perguntar: por que eu não tenho sorte? Por que as coisas para mim são tão difíceis? Por que minha vida não sai do lugar? Por que para fulano tudo dá certo e para mim tudo dá errado? Não, não é que para fulano tudo dá certo. Fulano não se limita e você se limita. Por isso que para fulano as coisas fluem e para você não flui. Entendem? Então, como é que a gente pode tratar essas crenças limitantes? Existem N terapias. Existe uma terapia melhor? Não, existe a terapia que a gente se identifica, aquela que a gente acredita que vai funcionar para a gente, porque tudo está na nossa mente. Da mesma maneira que a gente acredita que a gente é incapaz, a gente vai mudar, né, esse circuito neural, esse caminho neural, e a gente vai começar a acreditar que a gente é capaz. Tudo começa na nossa mente. Tudo está na nossa mente. Então, também a gente precisa acreditar que essa técnica, que essa terapia vai ser capaz de nos auxiliar a modificar a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de pensar. Só assim a gente vai conseguir. Muitas pessoas procuram a terapia achando que vão encontrar um milagre. Terapia não é milagre, terapia é trabalho. Eu gosto de dar esse exemplo para os meus clientes. Uma pessoa engordou e um belo dia ela descobre que ela está gordinha, que ela está insatisfeita com seu peso e ela quer emagrecer. E ela quer acordar magra. Ela vai acordar magra? Não, até porque ela não acordou gorda. Ela veio num processo engordando até que ela atingiu um peso que começou a incomodá-la. Então, para ela emagrecer, ela vai ter que passar pelo mesmo processo e perdendo peso aos poucos até chegar o peso que ela está satisfeita. A mesma coisa é o nosso processo de crenças, de modificações na nossa mente. A nossa mente foi criando esses circuitos neurais que nos bloqueiam. Então, a gente também agora vai precisar trabalhar para criar novos caminhos neurais que vão fazer com que nós pensamos diferente e podemos modificar a nossa vida. Então, se a gente acha ou se a gente vive pensando que a gente não pode ser próspero, agora a gente vai criar um caminho neural de que a gente é próspero. Se a gente acha que não tem direito ou que nunca consegue encontrar uma pessoa bacana para a nossa vida amorosa, agora a gente vai trabalhar para criar um caminho neural de que eu sou capaz de viver um amor verdadeiro, que eu sou capaz de encontrar uma pessoa bacana para minha vida, que eu sou capaz de encontrar o emprego dos meus sonhos. Então, da mesma forma que a mente cria o obstáculo, a mente cria a solução. Então, isso está nas nossas mãos, desejar essa mudança. Muitas vezes a gente não consegue essa mudança porque tem algo por trás disso. Aquela síndrome do coitadinho, de que eu não consigo nada, minha vida não progride, eu sou infeliz, eu tenho algum ganho com aquilo, um ganho inconsciente, né? Eu sou paparicado em casa, meus pais têm pena de mim, me dão dinheiro, meus amigos acham que eu não tenho sorte, ficam com peninha de mim, então eu vivo numa situação que me agrada, entre aspas. Então, por isso que eu não promovo essa mudança. Então, quando
a gente inicia um tratamento e a mudança não acontece, a gente tem que ir em busca do que está impedindo essa mudança. Provavelmente somos nós que estamos impedindo essa mudança, porque inconscientemente nós temos um ganho por permanecer nessa situação. E isso acontece muito para doenças como câncer, né? A pessoa está fazendo o tratamento, quando chega ao final próximo do final do tratamento, acontece alguma coisa e a pessoa não consegue finalizar o tratamento. E aí vai se buscar o que está acontecendo e se descobre que a pessoa não quer ficar boa. Aí você pensa assim, mas como pode alguém que tem câncer não quer ficar bom do câncer? Por que essa pessoa não quer ficar boa? Porque no momento que ela descobriu a doença, os filhos que não davam mais atenção começaram a estar sempre presentes na vida. O marido, que passava mais tempo vendo TV ou jogando com os amigos, agora está sempre presente na vida dela. As amigas que estavam mais voltadas para sua família ligam o tempo inteiro para saber como ela está. Então ela está se sentindo amada. Então a doença está compensando. Estar doente está valendo a pena porque ela está se sentindo amada. Se ela ficar curada, ela pode perder toda essa atenção e todo esse amor, porque cada um vai voltar para sua vida porque ela já ficou boa. Então não preciso mais me preocupar com ela. E isso pode acontecer em vários setores da nossa vida. A gente não quer promover a mudança porque a gente tem algum ganho inconsciente por trás, tá? Isso é muito importante da gente perceber. Pode parecer louco isso, mas acontece. Então a gente tem muitas técnicas. Vou dar exemplo para vocês de algumas técnicas que eu trabalho. Florais etéreos quânticos. Então a pessoa vai trazer o problema que ela está vivendo e eu vou pedir para a pessoa colocar um copo d'água e eu vou enviar energia para aquele copo d'água pedindo, né, para os mentores da cura colocarem ali um floral que seja adequado para o problema que a pessoa está vivendo. E aí ela vai beber aquele copo d'água que agora vai conter a energia desse floral e ela vai começar a fazer o tratamento. Tem a terapia multidimensional, onde a gente acessa os mestres da cura e também vamos buscar qual é o problema que está levando a pessoa a ter aquele problema de saúde ou estar vivendo aquela situação. Tem a cura arcturiana, que a gente vai pedir os mestres arcturianos também para irem buscar o que está levando a pessoa a passar por aquela situação. Tem o Theta Healing, onde a gente vai buscar qual é a crença raiz da pessoa, ou seja, essas crenças limitantes. Por que a vida da pessoa naquele setor está emperrado? Qual é a crença limitante que ela tem que está impedindo a ela de evoluir, de crescer? Então a gente vai em busca dessa crença limitante, vai tentar remover essa crença. A desprogramação neurobiológica, a gente vai desprogramar do cérebro uma crença que essa pessoa tenha e vamos reprogramar uma coisa positiva, né? O oposto daquilo que essa pessoa estava pensando. Então, se ela se acha incapaz de ganhar dinheiro, agora a gente vai tirar essa crença e vai recolocar no lugar a crença de que agora uma crença positiva, uma crença de que ela é capaz de ganhar dinheiro, né? De uma forma leve, de uma forma fácil, de uma forma tranquila, que o dinheiro sempre vai estar em abundância na vida dela. Tem o Reiki, que a gente trabalha com a energia das mãos, canalizando a energia de cura para a pessoa. A gente pode abrir os registros acásticos dessas pessoas.
Depois, se vocês quiserem mais informações sobre essas técnicas, vocês podem entrar em contato comigo através da bio. Vocês entram lá no meu WhatsApp e entram em contato comigo, que além de lá no WhatsApp ter o resumo de cada uma das técnicas, eu posso esclarecer melhor para vocês a técnica. Quando eu faço a entrevista com o cliente, de acordo com o que ele me traz, eu já tenho uma sugestão das técnicas que a gente vai trabalhar. E à medida que vão ocorrendo os resultados, eu vou propondo ou não mudanças de técnicas para essa pessoa. Lembrando, como eu falei, ninguém vai ficar curado em uma sessão. Ninguém vai ver resultados significativos em uma sessão, porque ninguém criou essas crenças num único dia. Então, precisa de um trabalho para que possamos eliminar o que está nos paralisando. Quantas pessoas têm medo de falar em público? Porque provavelmente foram criticadas em algum momento e ali gerou um bloqueio e ela não conseguiu mais falar em público. Então, isso também é uma crença. E o mais legal da crença é que a gente descobre que a crença não é nossa. A crença é de outra pessoa e a gente aceitou como nossa. A gente não tinha aquele sentimento antes de alguém falar pra gente. Então, se ele não é nosso, a gente joga ele fora. Ele não nos pertence. A gente pegou eles por distração. De tanto alguém falar, você acabou aceitando que ele fosse seu. Mas, na verdade, ele não é seu. Ele pertence a outra pessoa. Você só aceitou de tanto ouvir falar. Mas você não pensava sobre isso antes dessa pessoa incutir essa situação na sua cabeça. Certo? Alguma dúvida, meninos, até aqui? Vamos fazer um exercíciozinho genérico de desprogramação para vocês verem como é? Vocês topam? Vamos fazer de algo genérico que serve para todo mundo. Todo mundo topa? Pensei em a gente fazer sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa que incomoda a maioria das pessoas, né? Que acha que não ganha o suficiente, que não consegue manter o dinheiro suficiente na conta, ou que não é merecedor. Tem várias crenças, né, em relação ao dinheiro. Então, vamos quebrar aí essa crença e vamos ressignificá-la. Combinado? Então, vamos fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração de 4 tempos. Como é que é essa respiração? Vocês vão puxar o ar. O mesmo tempo que você levou puxando o ar, você mantém esse ar preso. Depois você solta o ar e mantém o mesmo tempo o pulmão sem ar. Aí volta a puxar o ar, mantém o ar preso, solta o ar, mantém o pulmão sem ar. Enche o peito de ar, mantém o ar preso, libera o ar, mantém o pulmão sem ar. E a última vez, puxa o ar, mantém o pulmão cheio de ar, solta o ar, mantém o pulmão sem ar. E agora pode voltar a respirar normalmente. Relaxem. E eu quero saber se vocês aceitam desprogramar qualquer crença limitante que vocês tenham a respeito do dinheiro na vida de vocês. Basta dizer sim mentalmente. E agora nós vamos
desprogramar que o dinheiro é difícil de ser ganho. Nós vamos desprogramar que o dinheiro é sujo. Nós vamos desprogramar que só pessoas ricas conseguem ganhar dinheiro. Nós vamos desprogramar que somente pessoas desonestas conseguem ganhar dinheiro. Nós vamos desprogramar que só pessoas que nascem em famílias abastadas conseguem ganhar dinheiro. Nós vamos desprogramar que não somos merecedores de dinheiro. Nós vamos desprogramar que devemos ganhar o suficiente para pagar as contas. Nós vamos desprogramar que eu ganho o suficiente, mas não para chegar ao final do mês. Nós vamos desprogramar que o dinheiro não gosta de mim. Nós vamos desprogramar que o dinheiro sempre passa longe de mim. E agora nós vamos repetir mentalmente: desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. A abundância financeira está na minha vida. A prosperidade financeira está na minha vida. Eu e o dinheiro somos um só. O dinheiro entra na minha vida em abundância e permanece. O dinheiro propicia muitas coisas maravilhosas na minha vida. Com dinheiro posso fazer tudo o que desejo, inclusive, se desejar, ajudar o próximo. O dinheiro traz felicidade. O dinheiro é importante para que possamos viver. O dinheiro é limpo, é lícito. E o dinheiro serve a qualquer um. Todos nós somos merecedores de ganhar bastante dinheiro. Não existe limitação para o dinheiro. Nós vamos desprogramar qualquer pensamento negativo ou crença negativa em relação ao dinheiro e vamos atualizar com essas novas configurações o nosso DNA. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. De agora em diante, novas conexões neurais foram formadas em relação ao dinheiro. No meu DNA e no DNA de todos vocês, foi removido as crenças negativas em relação ao dinheiro e foram instaladas novas configurações, aonde o dinheiro é visto como fonte de prosperidade, de felicidade e de amor, e que todos nós somos merecedores do dinheiro em abundância e que ele está sempre presente na nossa vida, de maneira leve, de maneira agradável e de maneira feliz. Está feito, está feito, está feito. Grato. Como estão se sentindo? Entrou? Que bom! Em qualquer situação da vida de vocês, quando vier um pensamento ruim,
vocês pensam num pensamento positivo, que seja contrário a esse pensamento ruim, e vocês podem repetir: desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Porque vai ser desprogramado esse pensamento negativo e vai ser atualizado por um pensamento, por um programa positivo na nossa mente. Tá certo? Ficou alguma dúvida sobre as crenças limitantes? A gente tem inúmeras e a gente vai descobrindo, às vezes a gente vai se dando conta. E aí a gente vai lá e desprograma essa crença. Porque ela não é real. Nós acreditamos de tanto ouvir, mas ela não nos pertence. Imagina, porque você veio de uma família pobre, você tem que ser pobre? Porque os seus pais tiveram um casamento infeliz, você tem que ter um casamento infeliz? Porque você era cobrado na sua infância dizendo que você era incapaz, você tem que passar a vida inteira acreditando que você é incapaz? Vamos modificar esse padrão de pensar. Quantas coisas boas nós fazemos e não valorizamos, porque ainda temos esse pensamento lá no fundo de que somos incapazes, que não somos merecedores. Quantas oportunidades nós perdemos na nossa vida por achar que não merecemos algo. Então dizemos não, ou então simplesmente não comparecemos a algum lugar, deixamos de colocar o nosso currículo numa empresa por acharmos que aquela empresa está muito além do que nós somos, quando na verdade nós não sabemos disso. Às vezes o conhecimento que nós trazemos, a nossa maneira de se entregar ao trabalho é o que a empresa está procurando. Às vezes o conhecimento técnico ali é um detalhe que a empresa vai passar para você. O que ela está procurando na verdade, é a sua entrega, a sua dedicação. Vou contar rapidinho uma outra historinha muito legal, de um menino que achava o pai mega chato, porque o pai vivia ensinando ele: apaga a luz se você não está no ambiente, desvira o tapete, você está vendo o tapete embolado, desvira, não deixa a louça suja na pia, faz sua cama. E vivia ele e o pai. E ele achava o pai mega chato, porque o pai ficava repetindo essas coisas o tempo inteiro. E aí até que chegou o momento dele ir procurar emprego. E ele foi para uma entrevista. Quando ele chegou ao local da entrevista de emprego, ele achou estranho, porque não tinha ninguém para recebê-lo. A porta estava entreaberta. E logo que ele chegou, ele percebeu que o tapete estava ao contrário, o boas-vindas estava virado para dentro e não para fora. Aí ele, de tanto pai ficar falando essas coisas, ele se sentiu incomodado e foi lá e virou o tapete. Quando ele passou pela porta, ele percebeu que a fechadura estava um pouco solta. Ele foi lá, deu uma batidinha assim, arrumou a fechadura. Ele entrou primeiro numa sala, porque tinha uns papéis, com as setinhas para a pessoa entrar. Ele entrou nessa sala, estava sozinho, o ar estava ligado, e ele entrou. Depois pediram para ele passar para uma outra sala através de um interfone. E aí ele resolveu apagar a luz e desligar o ar, porque não tinha necessidade, não tinha mais ninguém ali. E ele foi para uma outra sala onde tinha vários candidatos. E aí ele viu que a entrevista estava sendo assim muito rápida. Ele falou: meu Deus do céu, esse pessoal aí realmente é muito exigente. Já vi que não vou ficar aqui nessa empresa. E as pessoas saíam muito rapidamente até que ele entrou e fizeram umas perguntas simples para ele. E perguntaram para ele quando ele poderia começar. Ele falou: como assim? Você não me fez nenhuma pergunta mais assim? Não falou nada do meu currículo?
Não, nós gostamos muito do seu currículo, mas aqui nós trabalhamos de forma diferente. O que interessa para a gente aqui é a forma como as pessoas dão importância à empresa, como elas valorizam, quais são os valores que essas pessoas têm. E nós vimos que você tem muitos valores. Você se preocupou com o capacho que estava invertido, com a fechadura que estava meio solta, não deixou a luz acesa gastando energia. Então é isso que a gente procura numa pessoa para vir trabalhar na nossa empresa. Agora, a gente nunca ia imaginar que isso estava sendo filmado e que isso era a avaliação que eles estavam buscando num candidato, e não um currículo lá cheio de cursos e tal. É claro que os cursos são mega importantes, mas eles queriam ver o quanto essas pessoas tinham de valores. E as outras não tinham esses valores. E ele chegou em casa, agradeceu o pai, pelo pai ter passado aqueles ensinamentos para ele, que foi graças a esses ensinamentos que ele conseguiu a vaga. Então, a gente nunca deve se colocar para baixo, porque a gente não sabe o que às vezes uma empresa está procurando. Às vezes a gente acha que o nosso currículo não está à altura. Quem tem que saber se o nosso currículo está à altura ou não é a empresa. E nós sempre temos que nos valorizar. Não podemos nunca deixar ninguém nos depreciar, dizer que nós somos menos do que realmente nós somos, né? O nosso valor tem que vir em primeiro lugar. Por isso é tão importante a gente cuidar das nossas crenças, para não permitir que ela limite o nosso crescimento, que ela limite a gente encontrar um amor, que ela limite a gente encontrar o cargo dos nossos sonhos, que ela limite a gente encontrar a casa dos nossos sonhos, o carro dos nossos sonhos. Lembrem sempre de uma coisa: se algo surgiu no nosso coração, é porque a gente tem total capacidade para conquistar. Se nós não conquistamos, é por nossa total responsabilidade. É por nós não acreditarmos que somos capazes. No momento que nós acreditamos que somos capazes, a prosperidade, a abundância chega até nós. Basta acreditarmos. Claro, nada cai do céu. A gente vai em busca, a gente trabalha, a gente acredita, mas a primeira situação que vai fazer com que não conquistemos algo é não acreditar. Se não acreditarmos, a gente não sai nem do lugar. Tá? Então, acreditem. Viu uma limitação, percebeu que tem alguma coisa dizendo: eu não sou capaz de fazer isso, eu sou bagunceiro, eu sou desorganizada, sabe? Começou a botar defeito em si mesmo, para pensar que isso é uma crença limitante, que você pode modificar isso. Você acreditou que era bagunceiro, se tornou bagunceiro. Então, assim, vai buscar a origem disso e transforma isso, porque isso está limitando você de crescer, né? Não se autocritique. Se você viu algo em você que você não gosta, modifique. Todos nós somos capazes de modificar. Não sei se vocês já ouviram falar em reforma íntima. Reforma íntima é isso. Não percebemos que algo em nós não está bacana, vamos buscar modificar, vamos buscar melhorar. E você vai ver que a sua vida começa a prosperar à medida que você vai se modificando, tá bom? Não só em relação ao dinheiro, mas em relação a qualquer setor da sua vida, né? E um outro exercício que vocês podem fazer depois, que hoje não dá mais tempo, que muitos procuram, é encontrar a sua alma gêmea, né? Então, vou dar uma dica para vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é uma lista. Quais são as características que vocês querem na pessoa amada, né? Se forem as mulheres, que características que vocês querem num homem? Eu quero que ele seja alegre, divertido, que ele saiba fazer amigos, que ele goste de passear, que ele seja hétero, que ele seja monogâmico. Se isso for importante para vocês, vocês vão botar as características que são importantes,
né? Que ele me ame, que ele me trate com carinho, com respeito. E para os meninos a mesma coisa. Vocês vão escrever lá uma lista daquilo que vocês gostariam que o outro fosse. Tem que colocar tudo aquilo, né? Porque imagina, você é uma pessoa alegre e divertida, não bota que você deseja um parceiro alegre e divertido. Vai aparecer um parceiro chato, aí você vai começar a reclamar. Pô, fulano é chato, não gosta de lugar nenhum, não vê graça em nada. Então bota isso na lista. E depois que você fizer a sua lista sobre o seu parceiro, você vai fazer a lista sobre você. O que você tem a oferecer a esse parceiro? Porque você está fazendo um parceiro incrível, maravilhoso, que é bem sucedido, ganha bem, adora viajar, é alegre, divertido, organizado, gosta de lavar louça, gosta de manter as coisas organizadas. E o que você tem a oferecer para ele? Você gosta de manter as coisas organizadas? Você é divertido? Né? Então tem que pensar nisso, né? A gente está querendo uma coisa incrível, mas o que a gente tem a oferecer para o outro? Então a gente começar a pensar no que a gente precisa se modificar para estar na mesma sintonia da pessoa que a gente está buscando. Porque muitas vezes a gente não encontrou a pessoa que a gente está buscando porque a gente não está na mesma sintonia que ela. A gente deseja algo, mas a gente não está oferecendo a mesma coisa que a gente está buscando. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no meu Instagram, @adriana.castelonoevo, e aí lá vocês vão conseguir ver as terapias com que eu trabalho, os cursos com que eu ofereço, e a gente pode bater um papo sobre alguma dúvida aí que vocês tenham, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui hoje, eu falando sobre isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa antes da gente encerrar, pode levantar aí a mãozinha que eu abro para vocês falarem. Que bom que vocês gostaram. Agora todo mundo vai ficar mais atento no seu dia a dia, né? Nas coisas que a gente está se limitando e não percebe, né? Nas coisas que a gente fala e não percebe que são fatores limitadores. É bom a gente ficar atento porque isso possibilita que a gente traga mudanças para a nossa vida, mudanças conscientes, né? Que são as duradouras. Quando a gente tem consciência do porquê que a gente está se modificando, essa modificação vem para ficar. Pessoal, muito obrigada, tá? Uma excelente noite para vocês, um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Nós vemos na outra semana para falarmos sobre algum outro tema aí inspirador. Beijos. Tchau.